passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora para comunicar convosco a palavra de Deus. Nós, nesta oportunidade, nós temos uma palavra que Deus colocou no nosso coração já há alguns dias sobre o reconhecimento da bondade de Deus. E de imediato nós queremos fazer uma leitura bíblica no livro do profeta Isaías, capítulo de número 63, verso de número 7 ao verso de número 14. E nós queremos oferecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os amigos que estão nos assistindo através das ondas desta emissora Vale TV. Nós vamos ler então a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, capítulo de número 63, verso 7 ao 14, que nos diz: as benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. E em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito, pelo que ele se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que nos fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que nos pôs no meio deles o seu espírito? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, e nunca tropeçaram. Esta palavra nós vamos ver, queridos, a bondade de Deus para com a casa de Israel e, consequentemente, a bondade de Deus para com as nossas vidas. Se nós pararmos um pouco para pensar, porque às vezes nós não temos tempo para pensar na bondade de Deus. A Bíblia é recheada de partes que elas nos demonstram que Deus é bondoso para conosco. E nós muitas vezes não merecemos. Eu disse uma certa oportunidade, quando eu estava meditando no livro de Atos dos Apóstolos, quando Deus encontra com Saulo de Tarso, um homem cruel, um homem que perseguia a igreja, um homem que criticava dos crentes, um homem que criticava de Jesus. E Jesus se apresenta para ele e faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Se nós pararmos um pouco, queridos, para analisar esse texto bíblico, nós vamos ver que Deus ama tanto o homem, que Deus ama tanto a mulher, que Deus ama tanto o jovem, que ele sente as dores, quando um pequenino está sendo ultrajado, está sendo machucado pelo amor da palavra de Deus. Quando Saulo de Tarso, ele está perseguindo a igreja, o próprio Jesus está sentindo a dor da perseguição, porque
os perseguidores não estavam perseguindo Jesus na sua pessoalidade, mas quando eles estavam perseguindo a igreja, Jesus sentia as dores da perseguição, porque quando ele diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu creio que ali estava Jesus, então, sentindo a dor da rejeição. Então, é muito comum nós vermos as pessoas perseguindo os cristãos. É muito comum nós vermos as pessoas criticando da igreja. É muito comum nós vermos as pessoas que não são crentes criticando a igreja do Senhor. Eu me lembro que uma certa oportunidade, enquanto eu estava congregando na Lomba Grande, ali na Lomba Grande, algumas pessoas começaram a perseguir a igreja. E perseguindo a igreja, queridos, machuca as pessoas. Machuca as pessoas que não estão fazendo nada a não ser adorar a Deus. Qual é o crime? Qual é o crime que existe de a pessoa adorar a Deus? Não existe crime nenhum. Qual é o crime que existe das pessoas dar glória a Deus bem alto? Não tem crime nenhum. Mas muitas vezes as pessoas, elas machucam a igreja. E ali, eu me lembro que quando eu ainda estava trabalhando, uma certa oportunidade, o doutor Sandro, que era o promotor comunitário, ele nos chamou e disse: olha, pastor, irmão Barreto, lá o teu pastor, que era o pastor Adelino na época, eu preciso, porque foi instaurado um procedimento contra a igreja, que estão usando muitas vezes o som muito alto e está perturbando as pessoas. Eu fui lá, falei com o pastor Adelino veio e conversou com o doutor Sandro, assinando um compromisso de baixar o som e de, enfim, não perseguir a igreja, ou melhor, não perturbar as pessoas. Mas ali, queridos, eu tive uma experiência muito grande com uma família que estava junto com aquele homem que fez o abaixo-assinado. Uma família procurou o pastor Adelino e disse: olha, pastor, eu assinei esse abaixo-assinado e agora eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque me apareceu uma enfermidade e eu estou sofrendo. E o pastor Adelino foi lá na casa daquele homem, orou por ele e confortou ele, dizendo que Deus não tinha feito nada, porque Deus, irmãos, tem muitas pessoas que pensam que Deus castiga as pessoas. Não, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. As pessoas é que se castigam. E muitas vezes enfermidades aparecem no corpo, porque muitas vezes a própria consciência de alguém que está perseguindo a igreja, que não fez nada. A igreja não fez nada. E ali o pastor Adelino orou por aquele senhor e confortou ele. Mas eu pergunto assim: a bondade de Deus é muito grande. Ora, nós temos um Deus que sofra a nossa perseguição, que sofra quando nós estamos sendo perseguidos, não é muito comum nós vermos. E Jesus vai dizer: Saulo, por que tu está me perseguindo? Por que tu está me perseguindo? Porque quando tu está perseguindo daqueles pequeninos que estão lá dando glória a Deus, que estão lá louvando o meu nome, tu está me perseguindo a mim, e eu amo eles.
eu tenho uma bondade muito grande para com eles. Eu dei a minha vida por eles no Calvário. E nós vamos ver, queridos, nós vamos ver no livro de Tito, nós vamos ver no livro de Tito uma palavra que demonstra isso da bondade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo para Tito, um jovem pregador, do capítulo 3, verso 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Paulo está dizendo para Tito: olha, Tito, toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas foi Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos amou. Aleluia. E no versículo de número 6, ele vai dizer assim: mas Cristo como Filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da sua esperança. Irmãos, amigos, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus, e Ele que nos criou, Ele sofre aquilo que nós sofremos, Ele sofre as nossas tristezas, Ele sofre as nossas angústias, Ele sofre os nossos problemas. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, no capítulo 63, no versículo de número 7, o profeta vai dizer assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e muitos louvores consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a sua grande bondade para conosco. Eu quero, nesse momento, que você medite nesta palavra. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida a falar do reconhecimento da bondade divina, o reconhecimento da bondade de Deus. Fique ligado, nós voltamos em seguida.